Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo, nesta tarde de segunda-feira, hoje dia 2 de dezembro de 2024. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua família, Deus abençoa os seus negócios, a sua saúde, a sua empresa, o seu trabalho, enfim, todos que estão ao seu redor possam ser abençoados e tudo que é seu. Que Deus abençoe em nome de Jesus, que a presença de Deus possa estar contigo nesta tarde, desta segunda-feira. Nós estamos aqui mais uma vez, já estivemos pela madrugada, pela manhã, estamos aqui novamente, que esta programação possa ser um culto no seu lar. A minha oração, sempre falo com o Senhor, Pai, aonde esta programação, aonde esta nossa transmissão chegar, que possa ser bênção na vida dos nossos ouvintes, que o Senhor possa visitar as famílias, os lares, a cada necessidade de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Esse é o desejo da nossa alma, a nossa oração e o nosso desejo, que o Senhor venha fazer milagres na sua vida, na sua família, aonde aí você precisa, porque temos um Deus onisciente, onipotente, né, todo-poderoso, conhece todas as coisas, então Ele sabe das nossas necessidades e quer nos ouvir, né, clamar, quer nos ouvir buscando a face do Senhor, quer um relacionamento, Deus quer um relacionamento conosco e devemos ter, né, uma vida de oração. Eu sempre falo, e é uma realidade. A oração é como se fosse o oxigênio para o ser humano, e a palavra de Deus como o alimento, a água, né? A palavra de Deus é água, é alimento, e a oração é que nos dá vida, é o oxigênio também. Então, se faltar um ou outro, morremos espiritualmente. É a oração, não é verdade? É palavra, é jejum, é santificação, é praticando o evangelho, é que nós vamos vencendo. A cada dia mais vamos chegando mais perto do Senhor. E nesta tarde, eu gosto desta passagem, João, capítulo 3, para mim, no versículo 16, é o texto áureo da Bíblia. E esse texto e esta palavra vinda de Cristo saiu de uma conversa de Jesus, né, com Nicodemos, um fariseu, né, que foi ter com Jesus de noite, todos sabem disso, a história. E ali no diálogo, Jesus fala sobre o novo nascimento, o nascimento do alto, né? E aí, descorrendo aquela conversa entre os dois, aqui Jesus fala para Nicodemos e para nós, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto, que versículo, é o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha, né? Se não fosse Jesus, estávamos perdidos. Se não fosse o amor de Deus para comigo, para com você, estávamos perdidos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Por que tal maneira? Que não há explicação, não tem como explicar. Ele amou o mundo de uma maneira tão grande, de uma maneira tão expressiva, que ele deu o seu próprio filho para morrer. Entregou o seu filho, né, à morte por causa da humanidade. Aqui o mundo é seres humanos. Ele não está falando do globo. Nesse contexto aqui, o mundo aqui é os seres humanos. Olha o amor de Deus para com a humanidade, irmãos. E a maioria não conseguiu ou não consegue entender esse amor para com eles. E não adere a esse amor que Deus tem para com ele, porque ele não quer saber, não quer entender, né, que há um Deus que os ama e tem um plano de salvação na vida de todos, né? Graças a Deus, nós somos, agraciados mesmos por Deus, de Deus nos dar
graça, essa oportunidade de fazer parte dos salvos. Por isso que eu sempre falo, nunca deixei de dizer isso, se nós entendêssemos o que Deus está fazendo aqui por nós, nunca mais nós perderíamos uma bala para Deus. Isso aqui seria suficiente para sermos gratos o resto da nossa vida. Se Deus já fez isso por nós, se nós entendêssemos o que Ele fez por nós aqui na cruz, o que Ele está fazendo aqui através deste tal amor inexplicável para conosco, para com a humanidade, irmãos. Irmãos, todos os nossos dilemas, problemas da vida, nós interpretaríamos como nada. É nada, se entendêssemos o que Deus fez por nós. E Deus está nos falando aos nossos corações. Porque tem muitas pessoas focadas somente nas coisas terrenas. E quer buscar a Deus somente para resolver os problemas terrenos. Lógico que Deus ajuda. Se Deus não abrir as portas, como eu falei ontem, sem Ele nada podemos fazer. É Ele que cuida, é Ele que abre porta, é Ele que dá saúde para nós trabalhar, entendimento, vigor, Ele que abre porta de emprego. Então, tudo é Deus que faz. Mas a maior expressão de amor para com o homem está aqui. Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, não tem como explicar, tal maneira, tal, não tem como explicar esse amor de Deus. De tal maneira que deu, olha só, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é maravilhoso, irmãos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que coisa tremenda, né, meus irmãos? Como, né, o inimigo conseguiu me prender por 30 anos sem conhecer esse amor de Deus. Eu converti com 30 anos. Então eu vivi 30 anos da minha vida, lógico, vamos pular a fase de criança e adolescente. Naquela época os adolescentes não tinham conhecimento de nada. Vamos tirar aí 12 anos, né? Então fiquei quase 20 anos, irmãos, né, preso, sem conhecer esse grande amor de Deus, sem entender. Hoje, graças a Deus, a gente entende o que Deus fez por nós ali na cruz. Hoje eu falo, Senhor, eu reconheço tudo que o Senhor fez para mim, eu não mereço mais nada, nem isso que o Senhor já fez. Mas o Senhor é tão bom e é maravilhoso. O que eu quero dizer nesta tarde, o que Deus quer dizer para nós? Que muitas das vezes, irmãos, né, somos, né, iludidos de buscar, né, tantas coisas nesta vida e muitas das vezes perdemos esta bênção tão grande que Deus tem para nós, que é o sacrifício de Cristo ali na cruz para nos justificar diante de Deus. Somente pelo sacrifício de Cristo nós nos tornamos salvos ou perdoados diante de Deus, porque quando Deus olha para nós, Ele vê o sacrifício de Cristo. Então precisamos crer naquilo que Cristo fez por nós. Precisamos crer ali no sacrifício de morte e ressurreição de Cristo. Aí quando cremos, né, naquilo que Jesus fez por nós, naquilo que Deus fez por nós, porque Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, nós somos justificados diante de Deus. Aí já não há condenação sobre nós, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aí o que eu preciso fazer, pastor? Perseverar. Você que está me ouvindo, que ainda não aceitou Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Deixa Ele cuidar da sua vida. Deixa Deus mudar a sua história.
Deus te amou de tal maneira a ponto dele enviar o seu próprio filho, que é Jesus, para morrer no seu lugar. Quem era para ser morto era eu e você. Mas Deus amou o mundo de tal, não conseguimos explicar. Além da explicação, a ponto, de enviar o próprio filho para morrer em nosso lugar. Porque estávamos debaixo da ira de Deus. Hoje somos justificados, regenerados, estamos em processo de santificação e lá no céu estaremos num corpo glorificado. Enquanto estamos aqui, estamos em um processo de santificação através da palavra. Por isso que eu preciso aprender e ler, exercitar a fé, e também preciso praticar a palavra para que eu possa cada dia, a minha vida seja cada dia, eu possa estar me santificando através do Espírito Santo diante de Deus. A ação do Espírito Santo, com a minha reação de obedecer, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, buscar a face de Deus, a minha vida vai sendo santificada diante de Deus. A perfeição só na glória, só lá no céu, mas eu busco melhorar a cada dia. Essa deve ser a nossa intenção. Esse deve ser o nosso maior desejo, melhorar diante de Deus a cada dia, porque o nosso Deus é santo. E quanto mais estamos perto dele, você sente a sua miséria. Cada dia que passa eu sinto tanto que eu preciso melhorar, irmãos. Cada dia que passa que a palavra vai entrando no nosso coração, eu vejo tanto que eu tô ruim. Meu Deus, se não for a graça de Deus. Assim deve ser todos nós, porque a palavra, ela nos, ela bate de frente conosco. Ela nos mostra, a vontade de Deus para com o ser humano e os nossos deveres para com Deus. Aí a gente vê que o tanto que somos carentes, tanto que somos pecadores, mas temos Jesus, a graça de Deus revelada. Aquele que tem comunhão com Jesus, ele sabe a hora, quando ele, como diz, ele falhou, ele errou o alvo, ele, deu um passo que não deveria ter dado, que ele, quer dizer, ele sente na hora, irmãos, na hora, quando você pecou, é na hora, e ali você, Senhor, tem misericórdia, eu pequei. Foi um acidente de percurso. Você não planejou, você não... Não, eu vou pecar. Não, foi uma coisa que aconteceu, porque somos sujeitos a pecar dessa maneira, uma fala, um pensamento, um olhar. Mas na mesma hora você fala, eu pequei. Na mesma hora o Espírito Santo fala contigo, olha aí, arrepende, cuidado. Acenda o alerta na sua vida. Agora a pessoa que já... não ouve a palavra de Deus, não tem compromisso com Deus, ela vive do jeito que ela quer, não tem alerta, não tem a consciência está tão cauterizada que ela vive pecando e não sente nada. Meu Deus, que Deus nos ajude. Então você quem sabe você nesta tarde está afastado dos caminhos do Senhor, é tarde de voltar para Jesus, de ter uma comunhão com Ele novamente. Jesus te chama, Ele quer te abraçar novamente e quer ter comunhão com você. Ele sente saudade das suas orações. O Senhor sente saudade dos seus louvores, do seu glória a Deus, da sua adoração. Deus sente saudade. E Ele está aqui nesta tarde usando esse servo para te dizer, volte para a presença do Senhor, porque Ele amou de tal maneira que Ele te perdoa novamente. Ele te restaura. Ele perdoa as suas falhas novamente. Ele te restaura, te levanta e te coloca de pé. Mas você precisa tomar uma decisão. Lembra daquela passagem do filho pródigo? O pai foi atrás dele? Não. Mas o pai esperava ele. O pai te espera. Ele não vai atrás de você, mas ele te espera, de braços abertos. Você precisa tomar uma decisão. Você que ainda não tem um compromisso com Jesus, entrega sua vida a Jesus hoje. Quem sabe você tem tentado, mas falta-lhe alguma coisa. E eu te falo nesta tarde, falta Jesus na sua vida.
Sem Jesus nós não podemos nada. Entrega a sua vida para Jesus. Fala assim: Jesus, de hoje em diante, dirige a minha vida. Eu quero fazer uma aliança contigo, Jesus. De hoje em diante eu quero te servir. De hoje em diante eu quero ser teu servo, a tua serva, e muda a minha história. Me ajuda a me converter a ti. Você que está afastado, Senhor, me aceita de volta, perdoa os meus pecados, eu estou aqui arrependido, eu quero comunhão com o Senhor novamente. Eu sei que o Senhor perdoa os meus pecados novamente. Isso, confessa e deixa. E abraça essa oportunidade nesta tarde. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele falou que enviaria o Filho e provou o amor enviando, porque o amor gera não somente palavras, mas gera ação. Quem ama de verdade age, né? Deus falou que nos ama e Ele agiu, enviou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Olha o amor, irmãos. Jamais eu daria uma filha minha, que eu tenho 2 filhas, para morrer numa cruz por causa de pecador, nem se fosse por causa de uma pessoa boa, não daria nunca. Jamais ia enviar minha filha ou dar a minha filha se tivesse, né, eu estou aqui fazendo para nós pensarmos, só para nós pensar, jamais eu permitiria isso, porque nós como pai defendemos. Mas Deus, como eu falei de manhã, Deus tinha um propósito. Deus não entregou o seu filho para morrer, não é porque ele é um carrasco ou porque ele é ruim. Tinha propósito, irmãos. Tudo que Deus faz é por propósito. Por quê? O propósito dele, que através da morte do filho, satisfaria a justiça de Deus, que a ira de Deus estava sobre a humanidade, satisfaria a ira de Deus com a morte de Cristo, porque o homem estava destituído da glória de Deus. O homem estava perdido e Deus sabia que através do sacrifício o homem seria restaurado a ele novamente. Tudo tinha um propósito. Tudo é com propósito. Aprenda isso. E Jesus veio e se ofereceu como sacrifício no meu lugar, no seu lugar, e o Pai aceitou o sacrifício. Pai aceitou. Hoje temos acesso. Hoje temos livres acessos a Deus. Hoje os nossos pecados foram perdoados, fomos justificados, regenerados pelo Espírito Santo, justificados pela obra de Cristo na cruz, e estamos em processo de santificação. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida até a volta de Jesus. Aleluia. Ou até nós partirmos, né, através da morte, e quando nós ressuscitarmos, já vamos ressuscitar num corpo regenerado. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é tarde de restauração, é tarde de tomar decisão. Não fique em cima do muro não, meu irmão, minha irmã. Fica aí, não, hoje não, deixa para amanhã. Não deixe, que o amanhã não pertence a nós. Quem de nós conseguimos controlar o amanhã? Quem de nós garante que amanhã estaremos aqui? Eu não garanto a minha vida até amanhã, nem até de noite. Só Deus sabe. Então tem muitas oportunidades que batem na nossa porta e nós desprezamos e não dá tempo. Não estou aqui passando medo em ninguém, é uma realidade. Não estou obrigando e nem passando medo, porque quem controla a nossa vida é só Deus, irmãos. E hoje à tarde, Deus, nessa tarde, noite, não sei que horário que você vai estar me ouvindo, Deus está te dando uma oportunidade para que Ele possa entrar na sua vida. Você tem só a ganhar, irmãos. Né? Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Pare de sofrer nas mãos do diabo. Ser um capacho aí nas mãos do diabo. O diabo faz o que quer de você, chega. Solta ele, abandona ele, vem para Cristo nesta tarde, noite, não sei que horário. Aceita Jesus como seu Salvador. Você que está afastado, volta para Jesus. Jesus tem uma nova história para você. Começa o ano 2025 servindo a Deus, irmãos. Não estou aqui chamando ninguém para uma religião. Estou aqui te convidando para você aceitar o sacrifício de Cristo. Lógico, depois você procura
Uma igreja que prega a verdade, que ensina a verdade, que pratica a verdade, perfeita não tem, porque são formadas por homens. Mas tem igrejas sérias, que ainda ensina a palavra de Deus, que ainda tem compromisso com Deus. São poucas, mas tem. Deus jamais ele vai perder o controle da igreja, porque a igreja é de Jesus, não é do homem. O homem pode até tentar, a igreja é minha, acha que é dono. Dono da igreja é Jesus, não é homem. Essas pessoas que acham ser dono de igreja, que o ministério é dele, a igreja dele, ó, não vai longe não, dá briga. Quando o líder morre, irmão, mas dá uma briga. Mas dá uma briga, porque a igreja é de Jesus, irmãos. Ele apenas confiou a nós, com líderes chamados, para estarmos pastoreando a igreja de Jesus. Eu não sou dono. Dono é ele, eu sou apenas um pastor, um instrumento, alguém usado para ele para instruir o povo, para guiar o povo. Mas a igreja de Jesus, a cabeça é Jesus, nós apenas corpo, irmão um do outro. E eu, como pastor, como líder, devo servir de quê? Como que eu vou estar diante do povo? Servindo de exemplo, não é mandando, não é com autoritarismo. Eu devo e devo ser o quê? Um exemplo para o rebanho. É isso, o pastor é um exemplo. Ele não é para mandar. Ele é um exemplo. Amém? Então, nesta tarde, você que está afastado, volte para Jesus, confesse seus pecados, pede perdão a Ele, fala, Jesus, muda a minha história a partir de hoje, eu quero caminhar novamente contigo. Você que ainda não aceitou Jesus, entrega a sua vida para Jesus e fala, Senhor, a partir de hoje, eu quero que o Senhor dirija a minha vida, eu quero que o Senhor escreva uma nova história. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, vocês que estão voltando e aceitando Jesus como Salvador, vamos fazer a oração e que Deus abençoe a vida de todos. E já vamos aproveitar, orar por todos os pedidos de oração nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui, Senhor, feliz, porque o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade agora nesta tarde de segunda-feira, para estarmos aqui falando da palavra do Senhor. E hoje nós falou que para mim, Senhor, particularmente é o texto áureo da Bíblia, que fala que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, que versículo maravilhoso. Quando entendemos esse grande amor do Senhor, Pai, que não tem explicação pela humanidade. Pai, que nós possamos responder com fé e obediência, Pai, essa palavra. Meu Pai, essa ação amorosa do Senhor nos ajuda, Pai, a responder com fé e obediência. Visita o teu povo nesta tarde. Pessoas que te aceitaram como Senhor da vida delas, Deus, perdoa os pecados destas pessoas. Escreva o nome delas no livro da vida. Muda a história, escreva uma nova história na vida dessas pessoas. Pessoas que estão voltando, Pai, que estavam longe da tua presença e agora nesta tarde foram tocadas, ou noite, não sei que horário, foram tocadas pela tua palavra. Deus, restaura esta vida, como aquele filho pródigo que voltou para a casa do pai e foi restaurado, recebeu anel, sandálias novas, roupas novas e recebeu uma festa. Pai, que nesta tarde, nesta noite, pessoas possam ser, meu Deus, abençoados pelo Senhor, que o Senhor possa abençoar essas pessoas que estão voltando para casa. Senhor, perdoa os pecados, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a ter uma vida de santidade, nos ajuda a viver uma vida de compromissados, meu Deus, com a palavra, amando uns aos outros, colocando em prática a palavra do Senhor. Eu quero orar por todos nesta tarde que deixaram os seus pedidos, todos que estão orando conosco nesta tarde, que o Senhor visita os doentes, os enfermos, que o Senhor possa curar toda sorte de enfermidade física, emocional, espiritual. Deus, visita o teu povo, ministra cura, Senhor, ministra libertação, ministra milagres, meu Pai, nesta tarde. Pai, o Senhor é aquele que sonda os corações, o Senhor conhece
tudo antes de dizermos uma só palavra, meu Pai. E é no nome de Jesus que eu estou aqui. Abençoa o teu povo, abençoa todos que nos acompanham no nosso canal. Dá um mês de vitória, Deus, para os nossos ouvintes. Que o mês de dezembro possa ser um mês de vitória, um mês de, meu Pai, de milagres. Que os nossos irmãos e irmãs possam viver milagres, Pai, nesse mês. Ô Senhor, abençoa essa programação, aonde ela chegar, meu Deus. Abençoa os lares, as famílias. Toca, Pai, na vida dos ouvintes. Ô, Senhor, que essa programação possa alcançar almas, Pai, vidas que estão presas, que elas possam, através dessa programação, serem curadas, libertas, salvas pelo Teu poder, Pai Santo. É no nome de Jesus que eu oro, e é no nome de Jesus que eu já te agradeço, meu Deus, por estas vidas que te aceitaram como Senhor e Salvador da vida delas, e essas que voltaram para a casa do Pai. Senhor, abençoa elas, segura elas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoa. Obrigado pela companhia de todos vocês que sempre estão conosco. Divulgue esse trabalho. Compartilha, né? Hoje falamos de uma mensagem de salvação, né? De almas, de restauração. Falamos do grande amor de Deus. Mande, envie para alguém que você sabe que precisa, né, ser evangelizada. Talvez, né, a pessoa não te ouve, mas como eu sou de fora, a pessoa ouve. Acontece muito isso. É verdade? Nos ajude, compartilhe, comente. Nós temos um WhatsApp aí, você pode entrar em contato conosco, sobre falar de qualquer assunto. E eu agradeço a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Ficam todos com Deus. E até a meia-noite, se Deus quiser. Até a meia-noite, se Deus quiser. Receba aí o nosso abraço, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Antes de terminarmos, vamos ouvir um testemunho? Vamos ouvir um testemunho e às 0 horas nós voltamos, se Deus quiser. Ficam todos com Deus. Boa tarde, presbítero, irmã Débora. Meu nome é Vanusa, do Rio de Janeiro. Venho dar meu testemunho por uma prima de uma amiga minha, Cleonice, que estava com um problema no pulmão. Ela é uma senhora de 75 anos, diabética, hipertensa. Aí, pela honra e glória do Senhor Jesus, e a oração de vocês, ela teve alta, já está em casa, passando bem. Nosso Deus é muito poderoso. Nosso Deus é um Deus que tudo pode. Graças a Deus. Esse é o meu testemunho. Ela estava muito ruim no CTI. E agora está bem em casa, pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela ajuda em oração.